Ivan, hoje é Dia Nacional do Trânsito e tem muita gente que tem dúvidas sobre o RIT. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é, como funciona, para que serve. Certo, vamos lá. Então, o RIT é o relatório de impacto de trânsito, né? Ou impacto no tráfego. E nós elaboramos esse tipo de estudo para realmente levantar os possíveis impactos que um empreendimento pode causar no trânsito, no tráfego e também oferecer medidas, né, de acordo com esses impactos e com a extensão desses impactos, a proporção que esses impactos vão realmente trazer para o tráfego do entorno, para o sistema viário, certo? E quando a gente fala de tráfego, só puxando um gancho, né, às vezes esse termo, esse nome, dá a sensação que a gente está falando só dos veículos, né? A gente pode até aproveitar aqui que a gente está na Avenida Higienópolis e a gente logo assemelha que os veículos, eles, até pela dimensão deles, né, trazem ali uma proporção maior no visual e a gente pode erroneamente achar que o RIT está mais vinculado com veículo motorizado, né? Automóveis, caminhões e ônibus. E na verdade não. O RIT, apesar desse nome, a gente trabalha muito a mobilidade urbana como um todo, né? Então a gente verifica a importância de um impacto para os pedestres, para os ciclistas. Inclusive cada vez mais tem sido trabalhado esses temas, né? A importância da utilização, do incentivo dos modais não motorizados. Então, como eu disse, né, os trajetos a pé, o uso de bicicletas. Então, será que nesse sistema viário, nesse entorno do empreendimento que a gente vai avaliar, existe essa infraestrutura? Se existe, ela é adequada, a sinalização ela está de acordo, ou já está gasta. Então, tudo isso precisa ser avaliado num RIT. E como vocês fazem esse RIT? O que envolve? Vocês vão até o local? Existe uma contagem? O que é a contagem? Certo, vamos lá. Então, acho que primeiro de tudo a gente tem que entender o empreendimento, né, que vai assim se instalar. Claro que o RIT ele também pode ser feito para empreendimentos que já estão instalados, mas esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender o empreendimento, né, tanto no futuro como aquele que está operando. O que acontece ali, né? Qual que é a atração de veículos, de pedestres, de ciclistas que aquele empreendimento gera, né? Quando eu digo de atração é que ele vai atrair veículos, né? Mas ele também vai produzir viagens desses veículos, desses pedestres, enfim, de todos os modais. Inclusive transporte público também, né? Não mencionei anteriormente, mas o transporte público, apesar de ser motorizado, também é um transporte que se quer incentivar cada vez mais, porque é um transporte coletivo. Então, por ser um transporte coletivo, ele impacta menos do que se cada pessoa que estivesse utilizando aquele ônibus estivesse dentro de um carro. Imagina, né, a quantidade de carros e o impacto daquilo. Então, só retornando, a gente faz essa avaliação da característica do empreendimento. Não só qual o número de viagens que ele vai produzir, mas também onde vão ficar esses acessos, né? Dependendo do empreendimento, tem mais de um acesso, em mais de uma via, né? E a partir disso, entendendo a caracterização desse empreendimento, a gente traça as rotas, né, desses, por exemplo, veículos que vão acessar, mas também os usuários de transporte público, pedestres, ciclistas. E com isso a gente entende os pontos do sistema viário em que esse empreendimento potencialmente vai impactar. Então a gente enxerga ali possíveis pontos de conflito e em cruzamentos que já podem ou não já ser complicados, né? Já existir um conflito atualmente para aquele município, para aquela região. E aí chega no ponto que você falou, né? A contagem de tráfego. Geralmente esses pontos ou alguns desses pontos são eleitos, né, para que se faça a contagem de tráfego. Então a gente prepara toda uma equipe por trás disso, planeja essa contagem, os horários, os turnos, os modais também que vão ser contados, e aí sim a gente vai a campo com esse material, com essas planilhas, e durante um determinado período a gente faz realmente a contagem, né, o levantamento quantitativo daquilo que está acontecendo nesse cruzamento, né? Então os movimentos que existem, cada tipo de modal também que passa por ali, a gente faz isso tudo discriminado por modal
carro, ônibus, caminhão, porque cada um vai ter um tipo de impacto pelo tamanho, e também por horário. Então, a cada 15 minutos a gente vai tabulando esses dados e a gente tem ali um perfil, então, né, desse fluxo ao longo do dia, nesse cruzamento. Por fim, depois que você tem o levantamento da contagem de tráfego, e como eu disse anteriormente, você tem também ali o levantamento da geração de tráfego que aquele empreendimento vai causar, ou que já está causando, né, no caso do empreendimento que está em operação, a gente sobrepõe isso e obtém cenários em que a gente vai realmente entender um cenário sem empreendimento, um cenário com empreendimento. E também a gente faz cenários atuais e cenários futuros, considerando aí o crescimento da frota, do município. E esse cenário sim que a gente vai entender qual que é o impacto que o empreendimento oferece. Pode acontecer, em alguns casos acontece, né, de que esse impacto ele é significativo. Então, o que a gente chama ali de um nível de serviço bom para aquela via, que às vezes existia atualmente, com a implantação do empreendimento, esse nível de serviço pode cair. E isso é preocupante, mas ao mesmo tempo existem medidas que podem ser adotadas, seja uma semaforização, uma aplicação de redutores de velocidade, ou até mesmo um incentivo a modais não motorizados, como eu disse. Tudo isso pode trazer ali um ajuste e mitigar essa piora nos níveis de serviço. Ou pode ser que a gente até encontre um resultado favorável para o empreendimento, que na verdade ele não vai impactar negativamente naquele nível de serviço, e isso já é um resultado que a gente pode concluir como bom e como favorável para a implantação do empreendimento. Ivan, uma pergunta que surge muito entre os empreendedores, os empresários, é se todo estudo de impacto de vizinhança necessita ser feito um RIT. Certo. Na verdade, não é todo o wave que precisa de RIT. Isso vai depender principalmente ali do porte do empreendimento e da característica dele mesmo, né? O estudo de impacto de vizinhança, como o próprio nome diz, ele é mais abrangente. Todo tipo de impacto de vizinhança é abordado, inclusive os impactos no trânsito, na mobilidade urbana, certo? Mas alguns tipos de empreendimento podem impactar menos na mobilidade urbana, vão impactar mais em outros aspectos ambientais, urbanísticos, mas não tanto na mobilidade urbana, então às vezes não é necessário o RIT. Sempre vai ter que abordar em algum grau a questão desses aspectos de mobilidade urbana, mas não necessariamente vai ser necessário aprofundar a nível de um RIT, com contagem de tráfego, com estudos mais aprofundados de capacidade viária, certo? Inclusive, os municípios eles fazem esses enquadramentos de acordo com o que eles consideram que é mais ou menos impactante para o sistema viário. Então, aqui em Londrina, dando um exemplo, né, existem os empreendimentos residenciais para os quais não é exigido sequer o wave, né? Então, esses empreendimentos, a prefeitura entende que não há, ou que outros instrumentos que não aprofundem tanto, né, a análise, são suficientes para prever esses impactos, né? Então, consequentemente, muito menos um RIT é exigido para empreendimentos imobiliários residenciais, né, condomínios residenciais ou um prédio aqui em Londrina. Já outros municípios, a partir de um certo número de unidades habitacionais, já entende que aquilo vai impactar, e de fato, na minha opinião, impacta o sistema viário. A gente tem Maringá também como um exemplo para fazer um parâmetro, né, que já considera ali um número acima de 100 unidades habitacionais, se não me engano, eles já exigem o wave, e com o RIT, com contagem de tráfego, são muito exigentes, inclusive nas metodologias, o que, apesar de, né, envolver muito nossa equipe e demandar muito nossa equipe, a gente tem muita capacidade para desenvolver isso e favorece realmente a sociedade, né, fazer essa análise mais aprofundada. Em que casos, por exemplo, você pode citar exemplos de casos que é necessário fazer um RIT depois do empreendimento já instalado? Certo. Muitos empreendimentos que já estão instalados, às vezes empreendimentos antigos, cuja instalação aconteceu na década de 60, 70, na época em que não existia um rigor nesse sentido naquele determinado município, né? E hoje já existe, e mesmo que ele tenha essa instalação prévia, na hora de ele regularizar alguma situação em relação ao alvará, principalmente, acontece muito, o município exige
o impacto, o HIT, por exemplo, até o WAVE pode acontecer, mas o HIT, né, que é esse impacto de trânsito, ele pode ser exigido na fase de regularização, obtenção de alvará, de algum empreendimento que está em operação. Isso pode acontecer. Outros casos é em relação a surgimento de algum conflito, de algo que até vem da própria sociedade, alguma pressão que a própria sociedade está fazendo em relação para a prefeitura, em relação à regularização, né, nesse sentido do trânsito de algum empreendimento ou de algum bairro. Isso pode acontecer também, né? O município, a partir dessa pressão da sociedade, pode solicitar a regularização, né? Entendendo ali que existe uma responsabilidade compartilhada também entre a prefeitura e o empreendedor. Até puxando um parênteses aqui, né? É muito importante dizer que sempre que a gente faz esse levantamento de impactos, e até para tranquilizar os empreendedores também, não quer dizer que todas as medidas que a gente vai propor, o empreendedor vai ser responsabilizado financeiramente, né? É importante que se faça o levantamento de impactos, é importante que, consequentemente, você indique medidas para mitigar esses impactos, ou melhor ainda, prevenir esses impactos, mas dependendo do grau dessas medidas, do custo que essas medidas trazem, elas podem ser apenas parcialmente responsabilizadas para o empreendedor, né? Às vezes é o caso da construção de uma obra de arte, mas muito grande, de um viaduto, né? Então, nesse caso, extrapola aquilo que é o viável, né, dependendo do valor do próprio empreendimento. Nesses casos, existe ali uma proporcionalidade, uma razoabilidade das contrapartidas que são responsabilizáveis para o empreendedor.